Gravação iniciada. Conselheiros, ilustre procuradora, vamos continuar então a nossa sessão do dia 8 de junho na parte da tarde. Já adiantamos os processos da sessão do dia 8 de junho da parte da manhã, teve todos retirados de pauta. 8 de junho da parte da tarde a gente já adiantou. A gente adiantou 9 de junho da parte da manhã. Agora a gente for para as sustentações orais de hoje, na parte da tarde, mas deixando o horário normal dos patronos para fazer sua sustentação oral. E agora a gente vai antecipar o processo de item 29 da pauta de relatoria da conselheira Edeli, que está agendado para a sessão do dia 9 de junho na parte da tarde. Então, nós vamos antecipar o item 29 também no dia de hoje, tá? A recorrente é a Fazenda Nacional, interessada em Jobás Produções Cinematográficas. Esse processo saiu com vista para o conselheiro Fernando Brasil, convertido em coletiva. A relatora votou por conhecer do recurso no mérito dar-lhe provimento. A conselheira Lívia abriu divergência para conhecer parcialmente do recurso e no mérito negar-lhe provimento. Nesse momento, o pedido de vista. Então, os demais conselheiros não se pronunciaram nem quanto ao conhecimento, nem quanto ao mérito. Portanto, conselheiro Dornelis, o senhor vota nesse processo, tá? Conselheira Edeli, então, está com a palavra. O recurso especial da Procuradoria contra o Acórdão 13.01.001.972, existe um dispositivo legal, né, aqui de decreto que autoriza a exclusão dos repasses que são feitos às operadoras de mídia, né, pelas agências de propaganda e publicidade. Esses valores são excluídos para fins de cálculo da retenção na fonte. E a discussão que inicialmente se estabeleceu é se esse dispositivo autoriza a exclusão desses valores também da base de cálculo de PIS/COFINS e da receita da atividade para fins de cálculo do lucro presumido. O acórdão recorrido ele trata, dando calendário 2006-2007, houve a conversão do julgamento em diligência para aferição dos valores que haviam sido repassados às empresas de mídia, e ao final ele deu provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo da base tributável os valores que foram pagos a essas empresas. E o recurso vem por parte da Procuradoria, apresentando um paradigma da terceira turma da Câmara Superior, que entende que esses valores repassados a terceiros não podem ser excluídos da base de cálculo de PIS/COFINS. E a Procuradoria constrói a defesa nesse sentido, né, de que esse dispositivo, artigo 53, parágrafo 1º da 7.450/85, ela não autoriza essa exclusão da base de cálculo. Eu havia apresentado voto admitindo o recurso da PGFN, especialmente porque, nesse paradigma da terceira turma da Câmara Superior, há algumas passagens ali, embora decidindo no caso de PIS/COFINS, havia algumas passagens acerca de imposto de renda e CSL. Então, eu entendi que o mesmo racional estava sendo aplicado para todos os tributos, que por isso o conhecimento poderia ser total. Mas as discussões mostraram, né, que havia no acórdão recorrido uma fundamentação específica acerca da incidência de RPJ e CSL, e a forma como ela foi construída, né, ela não era possível caracterizar a divergência em face do paradigma apresentado. Né? Então, eu reformulei o voto para conhecer apenas parcialmente do recurso da PGFN, né, e aí vou apresentar para todos esse voto que eu ainda não tinha apresentado. Apesar da aparente similitude entre os casos comparados pela PGFN, os debates na primeira sessão de julgamento em que este processo teve pautado evidenciaram dessemelhança significativa no que tange a divergência no âmbito de RPJ e CSL. Isso essencialmente porque o acórdão recorrido não se limitou a decidir incidência sobre faturamento, como fez o paradigma, ao ter em conta a exigência pertinente à contribuição ao PIS. O acórdão recorrido, ao definir a incidência do IRPJ e CSL na sistemática do presumido, perferiu do conceito de receita bruta da atividade em tela e não meramente de faturamento. Nesse sentido, foi a manifestação do conselheiro Wilson, que eu transcrevo aí
especialmente essa parte em destaque. Deixam claro que a agência de propaganda não presta serviço de divulgação, a única situação em que se poderia falar que o valor desse serviço integraria a sua receita. Então, apesar de constar da fatura, ela não presta esse serviço e, por isso, não pode ser receita da atividade dela. O voto condutor do paradigma, de seu lado, tem em conta a incidência sobre o faturamento prevista no âmbito do PIS e decide, com base na inexistência de previsão legal para a exclusão dos valores repassados aos veículos de divulgação. Então, faço destaque dessa questão do faturamento, de constar da fatura, para fins de decisão do paradigma. Nesses termos, as referências à tributação e as menções, tem menções aqui dizendo, olha, isso aqui é contribuição sobre faturamento, não é IRPJ, CSL que pode deduzir despesa. Então, essa menção que eu enfrento aqui, que está no paradigma, nesses termos, as referências à tributação de IRPJ e CSL se limitam à sistemática de lucro real, única que contempla a dedução de despesas. E nada diz acerca da equiparação da base de cálculo do PIS à receita da atividade para fins de determinação do lucro presumido, como tratado nesses autos. O paradigma, assim, somente se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial acerca da existência da exigência de contribuição ao PIS e também da COFINS, por ser tratada de forma equivalente a contribuição ao PIS na forma do decreto 4524, citado na fundamentação legal da exigência. Então, unificadas aqui as contribuições como incidentes ao faturamento, o paradigma que tratou de faturamento para base de cálculo, com base de cálculo de PIS e COFINS, ele se presta a caracterizar a divergência apenas para essas duas contribuições, e é por isso que eu conheço parcialmente do recurso especial, apenas no que se refere à repercussão do artigo 53 da 7.450 nas contribuições incidentes sobre faturamento. Então, reformulando meu voto para conhecer parcialmente, e no mérito, eu mantenho meu voto em favor da incidência, justamente por conta dessa questão da incidência sobre o faturamento. O artigo 53 da 7.450, ele vai definir ali o que são a incidência do desconto do imposto de renda na fonte. O colegiado da CO consignou, dentre outros aspectos, que as empresas de propaganda e publicidade é expressamente garantido o direito da exclusão da base de cálculo das importâncias diretamente repassadas às empresas de rádio e televisão, apurando-se assim a efetiva e verdadeira base tributável das atividades apontadas, e determinou diligência para aferir tais valores. Ao final, deu provimento parcial ao recurso para excluir as parcelas correspondentes das receitas tidas por omitidas na determinação do IRPJ da CSE na sistemática do lucro presumido, bem como das bases de cálculo de PIS e COFINS na sistemática cumulativa de 2006 a 2007. Contudo, o referido dispositivo legal é dirigido apenas à determinação da retenção do imposto de renda na fonte, que assim tem por referência o rendimento estimado auferido pelo sujeito passivo, daí a exclusão dos valores que certamente representam o custo da despesa do sujeito passivo e a aplicação de uma alíquota reduzida sobre o faturamento remanescente. O artigo 53 da 7.450 nada diz acerca da dedução daqueles parcelas para apuração das contribuições incidentes sobre o faturamento. São recorrentes neste ramo de atividade referências à legislação específica que regula a composição do faturamento da atividade pública de publicidade e propaganda, aí a Lei 4.680, Decreto 57.960. Infere-se do acima transcrito que o faturamento dos serviços prestados pelo veículo de divulgação do anunciante transita pela agência de propaganda, inclusive quando é realizado em nome do anunciante. Pertinente aqui dá a indicar a existência de dois faturamentos, pela empresa de mídia e pela agência de publicidade. Pertinente também mencionar a regulamentação da Lei 7.450, pela IN 24, que traz lá que não integram a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte as importâncias repassadas. Tais dispositivos igualmente confirmam que no valor total do faturamento da autuada existem parcelas que não compõem a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte, uma vez que ao final do período de apuração não exerceriam influência na apuração do lucro tributável por corresponderem a serviços prestados por terceiros, consequentemente deduzidos das receitas a título de custo de despesas vinculados. Sob esse enfoque, portanto, é que deve ser analisado o presente litígio. Convém registrar que a matéria tratada nos dispositivos transcritos relativos à IN mencionada foi igualmente refletida na IN 123/92, que é a vigente, mesma coisa, quanto à exclusão dos valores para fins de incidência do fonte.
Não paira qualquer dúvida, portanto, que na atividade de agenciamento de propaganda, como é o caso presente, para cálculo da antecipação do IRPJ devido ao final do período, peculiarmente recolhida pelo próprio beneficiário do pagamento, adota-se como base de cálculo somente os valores auferidos sobre os serviços próprios prestados, excluindo-se aqueles que, apesar de comporem o faturamento, são destinados a terceiros que participam da contratação. Mas outro contexto se verifica na apuração das contribuições sobre faturamento, como bem expresso no paradigma 3065. Ele vai afirmar que é faturamento e que para excluir tem que ter previsão legal. Aqui em destaque, as disposições acerca do faturamento, mas não sobre os valores de faturas ou notas fiscais, repita-se no encontro no decreto 468065. O cliente compromete-se a apresentar as notas de honorários e despesas. O faturamento da divulgação será feito em nome do anunciante, devendo o veículo de divulgação remetê-lo à agência. E a hipótese dos autos aqui seria outra, pois a recorrente, ao emitir a nota fiscal fatura pelo valor total de serviços, deixa caracterizado um contrato em que é remunerado de forma global pelos anunciantes. Então, aparentemente, há duas formas de operar na atividade, e uma pode ser que tenha só a nota fiscal pela agência de publicidade, a outra pode ser que tenha notas fiscais duplicadas, pelo veículo e pela agência. Passando mais à frente aqui para os outros pontos destacados, fatura, valor este que corresponde à receita oferida pelo recorrente, embora parte dela seja destinada aos veículos de propaganda. A recorrente torna-se titular do direito de crédito junto ao anunciante no valor da fatura emitida. Aí vai ter a circunstância ali daquele caso que os veículos emitiam também notas fiscais contra os anunciantes, não seria um procedimento correto. Os veículos deveriam faturar em nome da agência, para que não houvesse duplicidade. De todo modo, apesar da incorreção, o fato de a recorrente ter em seu poder vias de notas fiscais emitidas por terceiros contra o seu credor, o anunciante, não lhe permite deduzir tais valores da sua receita bruta, até porque é certo que o PIS também incidirá sobre os valores faturados pelos veículos em face da incidência em cascata. E aí, mais à frente, conforme o relatório daquele julgado, o preço total de serviço publicitário, incluindo a veiculação, é contratado diretamente entre o cliente anunciante e a agência, havendo duas formas de pagamento, em que pode haver o desconto daquilo que já foi pago lá à empresa de mídia ou simplesmente o pagamento de comissão. Aí, passando mais à frente, teve a permissão expressa de exclusão aí por conta do artigo 13 da 10.925, No presente caso, diversamente do que referido no precedente aplicado no paradigma, não há notícia de que os veículos de comunicação também emitiram notas fiscais contra os anunciantes. A autuação tomou por referência os valores expressos em notas fiscais emitidas pela contribuinte e restou apurado aí em sede de diligência, que esses valores poderiam ser excluídos da base de cálculo. O STJ já decidiu que contra a aplicação retroativa da Lei 10.925, que permitiu essa dedução no âmbito do PIS/COFINS não cumulativo, bem próprio da apuração não cumulativa. Passando mais à frente. Acrescente-se que a permissão para a dedução dos valores em tela é previsto no artigo 13 da Lei 925 apenas na sistemática não cumulativa e ainda associada à vedação de aproveitamento do crédito em relação às parcelas excluídas. Ademais, como já mencionado no exame do conhecimento, a exigência aqui em debate se reporta ao decreto 4524, cujo artigo 3º reporta PIS e COFINS como incidência sobre faturamento. Logo, os valores consignados em fatura recebidos dos clientes por serviços prestados e cuja materialidade não é desconstituída pela demonstração do pagamento para feito em favor do veículo de propaganda e publicidade, são bases de cálculo para tais incidências. Conclui-se do exposto que o artigo 53 da 7.450 não autoriza a exclusão das importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio e televisão para fim de determinação da base de cálculo de PIS/COFINS. Essa foi a dúvida posta pela Procuradoria e, por todos os ângulos que eu olho, eu não vejo como afastar essa incidência na linha do que foi definido
no paradigma, não, é que o paradigma cita um outro precedente, né? Ainda que tenha sido emitido como o serviço prestado pela agência envolve também a veiculação de anúncios, ainda que o veículo de mídia tenha emitido nota fiscal diretamente em favor do anunciante, a prestação desse serviço é agenciada ali pela Agência de Publicidade e Propaganda e ela emite a nota fiscal pelo Serviço Global. E quando ela faz isso, eu entendo que não tem como excluir da base de cálculo das contribuições incidentes sobre faturamento. Então, conheço parcialmente e dou provimento a recurso especial da Procuradoria. Ok, conselheira. Mantém seu voto? Peraí, Fernando, pode falar. Desculpa, à vista. Conselheiro Fernando, por favor, desculpa, conselheiro Fernando. Não, presidente, só para deixar, eu deixei uma declaração de voto na minha pasta sobre o tema, tá? Aí eu não sei se quiser eu começo pelo meu voto, ou se a Lívia já quiser votar também. Pode começar pelo seu voto. Vamos lá, senhores. Quanto ao conhecimento parcial, acompanho integralmente, estava arrumando aqui, copiando, né? Sempre os votos brilhantes da Eveli, mais peguei esse voto, meu Deus do céu, parece que eu divirjo, mas como é que eu vou divergir da Eveli aqui tão bem fundamentado? E gastei um bom tempo nesse processo, tá? Então, em relação ao mérito, que pese os judiciosos argumentos, eu uso deles discordar. Eu concordo com o entendimento firmado do Maurício do recorrido. Então, eu transcrevo aí o artigo 53, né, da Lei 7.450. Embora tal dispositivo diga a respeito especificamente à retenção do imposto de renda na fonte, abriu-se discussão sobre o alcance de seu inciso 2, né, e a aplicação do seu parágrafo único quanto à exclusão da base de cálculo do próprio RPJ devido ao final do período de apuração. Via-se que a época da discussão desse dispositivo ainda não havia sido introduzido no ordenamento jurídico pátrio a tributação do RPJ com base no presumido, o que, em primeiro momento, acabou praticamente com qualquer discussão mais aprofundada quanto ao alcance da exclusão tratada nesse dispositivo quanto à apuração do lucro real, ao final de cada período de apuração, quer dizer, ser despesa custo do contribuinte de qualquer maneira. Por outro lado, com a edição do artigo 13 da Lei 10.925 de 2004, a referida exclusão passou a ser aplicável também na determinação da base de cálculo de PIS e da COFINS. Aí, coloquei aqui a redação. Conforme se observa, na apuração dos tributos devidos pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços de propaganda e publicidade, o alcance dessa técnica de exclusão da base de cálculo das importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas restou esclarecido. Não se trata de mera exclusão de base de cálculo para fins de retenção de tributos na fonte, mas sim de valores que não deverão compor a base de cálculo de PIS e COFINS e, a meu ver, de RPJ e CSLL, devidos ao final dos períodos de apuração. Chama-se atenção, especificamente em relação ao PIS e a COFINS, que a discussão a respeito do caráter interpretativo do artigo 13 da Lei 10.925 é de pouco relevo. A conclusão que se extrai do que foi decidido no agravo em recurso especial 23712, quanto à inexistência de caráter interpretativo dessa norma, aplicando-se tão somente para fatos geradores ocorridos a partir do início de sua vigência, pois, no caso concreto, o lançamento diz respeito a fatos geradores ocorridos nos anos calendário 2007 e 2008, portanto, já sob a égide desse novo disciplinamento na determinação das bases de cálculo PIS e da COFINS. Ocorre que, segundo o voto da conselheira relatora, tal dispositivo se aplicaria somente na apuração dessas contribuições na sistemática não cumulativa, uma vez que, ao final do dispositivo em questão, consta a vedação ao aproveitamento do crédito em relação às parcelas excluídas. Discordo desse entendimento. No meu sentir, a vedação à tomada de crédito, quando o prestador de serviços de propaganda e publicidade exclui da base de cálculo de PIS e da COFINS as importâncias pagas diretamente ou repassadas às empresas de rádio, televisão, jornais e revistas, é aplicável a todas as formas de apuração, sendo que, para harmonizar esse método ao regime não cumulativo da apuração dessas contribuições, o legislador deixou claro que, para os contribuintes que apuram PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, seria vedado o citado crédito.
Ora, não faria sentido o legislador limitar tal exclusão à apuração do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, pois, ainda que assim não fosse, ou seja, se os contribuintes tivessem que incluir na base de cálculo dos débitos dessas contribuições os valores integrais recebidos dos anunciantes, os valores pagos às empresas de rádio, televisão, etc., da veiculação das propagandas, seriam considerados insumos na prestação de serviço e, consequentemente, dariam direito a crédito de PIS e COFINS. Em outras palavras, limitar o alcance do artigo 13 ao regime não cumulativo tornaria o dispositivo inócuo, pois, ao fim e ao cabo, o seu alcance prático se dá exatamente na apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS no regime cumulativo, no intuito de reduzir a litigiosidade acerca do tratamento tributário das empresas de publicidade e propaganda. O que pese não ser meu entendimento, não se ouvida, contudo, que se enverede por outra seara interpretativa, entendendo que esses valores pagos a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas não se incluem no conceito de insumo. Ainda há outra hipótese de não creditamento das pessoas jurídicas tributadas com base no regime não cumulativo. Pessoas jurídicas que se dedicavam ao ramo de publicidade e propaganda, tributadas com base no lucro real e, consequentemente, apuravam PIS e COFINS no regime não cumulativo, já realizariam essa exclusão da base de cálculo de débitos, adotando as cautelas necessárias por meio do não creditamento dessas importâncias pagas. Tendo em vista o entendimento firmado pela Receita de que o artigo 13 da Lei 10.925 se aplicava tão somente de modo prospectivo, tal conduta pode ter redundado em demandas judiciais por parte do contribuinte. É a única coisa que eu consigo entender daquela discussão que chegou no STJ. É o que pode explicar a discussão travada no agravo em recurso especial número 283.712, cujos excertos foram reproduzidos no voto da conselheira relatora. Desse precedente judicial se extrai a conclusão de que os valores percebidos pelas empresas de publicidade somente se enquadrariam no conceito de receita bruta contido nas leis 10.637 e 10.833, mas não da definição de faturamento aplicado para as empresas tributadas com base no regime cumulativo. Isso em face da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da 9.718, no julgamento lá de vários recursos extraordinários do STF, né, julgados pelo STF. Então, eu trago aqui esse julgamento, né, ele traz todo o histórico ali da legislação, daí quando ele vem falar do artigo 3º, do parágrafo 1º do artigo 3º da 9.718, que mandava aplicar a tributação sobre todas as receitas, ele diz que implicou na concepção de receita bruta ou faturamento como que corra quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços, não se considerando receita bruta de natureza diversa. Mais adiante, quando ele cita, ele vem à frente e diz, assim, só com o advento do artigo 13, autorizou-se as empresas de publicidade de desconto contábil na base de cálculo PIS da COFINS as exportações para diretamente repassadas às empresas de comunicação responsáveis pelos veículos de publicidade, né? Aqui eu não li toda a parte, ele vem e vai dizer, olha, o que eu extraio desse julgamento, né? Ele vai falar, eu só consigo excluir esse valor se eu pensar no conceito de receita bruta envolvendo algo além do próprio faturamento. Por isso que aqui ele fala, olha, nesse caso concreto, eu estou julgando já no regime não cumulativo, eu nem vou falar do conceito de faturamento, vou falar do conceito de receita bruta. E aí ele diz, ele fala como os fatos geradores eram anteriores, ele vai falar, olha, então eu nem vou discutir isso. Então se observa, esse precedente, o STJ concluiu que a exclusão de que trata o artigo 13 somente seria possível se considerado o conceito de receita bruta incerto nas leis 10.637 e 10.833. Nessa linha de raciocínio da não tributação de tais valores, há duas conclusões possíveis. Para os que defendem o conceito de faturamento para fins de incidência do PIS e COFINS no regime cumulativo se traduz tão somente pelos valores contidos na fatura, na linha do decidido no citado Acórdão 9303-003-065 quanto ao conceito de faturamento, a exclusão de que trata o artigo 13 da Lei 9.225 seria aplicável também a esse regime de apuração dessas contribuições, a partir da vigência do dispositivo. Quem se alinha com o meu modo de interpretar, não estou dizendo que são o correto, nem muito menos os únicos, né? Já para os que entendem que, ainda que conste na fatura, essas importâncias repassadas pelas empresas de publicidade e propaganda, as empresas de rádio, jornal, revista, não se enquadram no conceito de faturamento, tais ingressos de recursos jamais estariam sujeitos à incidência de PIS e COFINS no regime cumulativo.
Nessa última linha de raciocínio, caminhou o acórdão recorrido, com o qual, conforme já explanado, concordo integralmente. Chama-se atenção para a seguinte passagem do voto condutor do Aresto da Lavra do ilustre conselheiro Wilson Fernandes Guimarães. Aí eu vou ler a parte negritada ali. Ó. Então ele diz que não vai incidir sobre esses valores, ele diz isso porque, em convergência com sustentada na peça recursal, as disposições da Lei 4.680, do Decreto 57.690, reguladoras das atividades exercidas pela recorrente, deixam claro que a agência de propaganda não presta serviço de divulgação. A única situação que poderia se falar que o valor desse serviço integraria a sua receita. Veja-se, inclusive, que o relator do acórdão recorrido foi além. Não excluiu tais valores somente do conceito de faturamento, mas também do conceito de receita bruta. Tanto assim que, inclusive, deu provimento ao recurso, tanto para fins de RPJ e CSLL, apurado no regime do presumido, né, quanto na parte que interessa ao nosso recurso, para fins de PIS e COFINS. Isso sequer sem citar o disposto no artigo 13 da Lei 10.925 de 2004. No que diz respeito à suposta ausência de comprovação de que os veículos de comunicação tenham emitido notas fiscais contra os anunciantes, tem que ser irrelevante para o caso concreto, pois tratando-se de documentação de terceiros, o contribuinte não teria acesso franqueado a tais elementos probatórios, ao contrário do fisco, desde o início do procedimento fiscal já poderia ter averiguado tal circunstância, e, se fosse o caso, lavrados autos de infração em face dos veículos de comunicação, jamais refletindo sobre os tributos devidos pelo prestador de serviços de publicidade e propaganda. Por fim, convém ressaltar que, já na decisão de primeira instância, admitiu-se que seria possível a exclusão nas bases de cálculo de RPJ, CSL, PIS e COFINS das importâncias pagas às empresas de rádio, televisão, jornais e revistas, não sendo possível admitir-se somente pela ausência de provas, até aquele momento, das alegações do contribuinte. Aí transcrevo aqui a passagem do voto da primeira instância, né, que depois, no recurso voluntário, acabou que o contribuinte disse, olha, foi a primeira vez que me pediram isso, e pediu uma diligência, daí converter em diligência, e nesse procedimento aí que quantificaram os valores ali passíveis de exclusão. Considerado já exposto o presente voto, e ainda o fato de que a questão probatória foi diligentemente analisada pela decisão recorrida, e tampouco é matéria devolvida ao exame dessa corrente da turma, pelo que o apelo fazendário não deve ser provido, mantendo-se a decisão recorrida. Então, presidente, com a devida vênia, eu vou acompanhar o voto da relatora quanto ao conhecimento parcial, mas, no mérito, vou negar provimento ao recurso da Fazenda. Ok, doutor Fernando, conselheira Lívia, como é que a senhora vota? No conhecimento... Duelo de titãs. Conhecimento eu tinha já votado pelo conhecimento parcial, então eu acompanho a relatora agora. E no mérito, eu reitero, o doutor Fernando deixou mais fácil a divergência, né, mas eu reitero também as observações feitas pelo doutor Toselli, somente que a agência de publicidade agencia, então o fato de estar no na fatura não quer dizer que é receita, e todos esses argumentos me levam a acompanhar a divergência, presidente. Ok. Doutor Toselli, como o senhor vota? Oi? Não, Fernando já passou. Doutor Fernando já votou, né? Doutor Toselli, como o senhor vota? Presidente, esse caso aí eu falei bastante na sessão passada, eu tenho uma experiência muito grande com tributação em agências de publicidade, defendi várias agências na minha não feliz época de advogado, sou mais feliz agora enquanto julgador, e a grande briga era os municípios aceitarem essa dedução, principalmente depois da nota fiscal eletrônica. E aí várias idas e vindas, vários municípios, inclusive, fizeram notas fiscais específicas para a agência, onde tem um campo próprio para exclusão. Qual que é a grande briga que no começo o advogado tem com o controller das agências? Por que vocês faturam tudo? Essa é a questão. Porque aí leva o entendimento, faturou é receita sua. E a resposta é, eu preciso ter esse controle, primeiro, porque nem todas as veiculações são objeto de notas fiscais. Esse é o grande ponto. Tem vários, por exemplo, rádio e TV é imune, nem emite nota fiscal, eles estão em dispensa dos estados de emissão de nota. Então chegava uma nota de débito, uma carta cobrança, nenhum cliente, anunciante aceita isso. Segundo, vários municípios
não tinham aquele item que, inclusive, é super questionável, que é tratar veiculação enquanto prestação de serviço. Mas vários municípios tentavam isso. Então, alguns municípios colocavam isso e aí faziam com que os veículos ou emitissem nota ou questionassem, a maioria questiona, e os outros, como estavam dispensados da lista dos municípios, e a emissão de nota estava vinculada a serviços tributáveis, mais uma razão de não emitir nota. E aí as agências faziam o quê? Tentavam o seguinte, ela fatura a comissão dela e anexavam a nota de débito, que era uma carta mesmo, às vezes era um e-mail da Globo cobrando. Eu batia lá no cliente, não vou pagar, minha auditoria não vai me permitir deduzir 90% do custo da produção, que normalmente é o veículo, num documento de uma cobrança em e-mail. E além disso tem o interesse da agência. Quais são as receitas da atividade da agência? Por incrível que pareça, a menor delas é o FII, né? É a comissão, que é o custo da produção mesmo, fazer a campanha. E aí você pode ser remunerado por uma comissão incidente sobre o repasse, ou o FII mensal, que são aquelas contas, por exemplo, eu sou uma agência A, tenho a conta de uma marca boa, ele me paga um X mensal, e aí sim, você consegue identificar isso. Porém, se você concentra o faturamento, inclusive consegue antecipar esse pagamento, no final do ano você tem o BV, que é o bônus de volume, que aí é a grande parte da receita. E um destaque muito bom no voto, que é o principal ponto, para você falar que isso é faturamento, não basta nota, porque aí você está prevalecendo a forma sobre a substância. A gente sabe que agora a gente vive num mundo de substância sobre a forma. É justamente isso. A agência, nem se quisesse, ela poderia veicular a propaganda, porque é profissão regulamentada. Aí já mata a questão. Então, aqui não é questão de 9.718, faturamento, receita bruta. É tentar tributar um passivo, não é exclusão de base, não é custo, não é despesa. É receita de terceiro que eu arrecado. A associação lá não arrecadou o dinheiro do médico errado, a agência faz isso certa. E aí realmente salta aos olhos para quem não está acostumado com esse tipo de atividade. Como não tributar algo que você mesmo faturou? É justamente isso, é por causa da especificidade do negócio do ramo. Concordo plenamente que a norma do SEMP, que é aquela norma reguladora, nesse ponto, ela é falha, porque se você for ver a norma reguladora, ela fala que o anunciante, a mídia tem que faturar o anunciante aos cuidados, cobrar o anunciante aos cuidados da agência. Então, não fale, não, me faturar, como é que é. Então, assim, respeito muito o voto é muito bom, mas não concordo justamente por ser diante dessa especificidade, né? A agência, ela nunca opera sozinha. Incrível que pareça, a agência, ela sempre precisa de duas outras partes autônomas, que é o cliente, o anunciante e o veículo. Senão ela não opera, senão ela não atua, senão ela não tem nem como ter a receita própria. E por amor a esse tema, presidente, vou pedir declaração de voto, vou resgatar meus arquivos dos meados de 2000 para contribuir aí com o excelente apontamento do Fernando, mas eu vou mais nesse ponto, doutor Fernando, de assumir aqui que estamos diante de um passivo e não de uma receita da agência. Então eu vou complementar mais um lado prático, porque o jurídico, concordo em gênero, número e grau com a sua declaração de voto, já me dispensou desse tratamento jurídico, eu vou mais no tratamento prático da própria atividade em si. Acompanho aí a divergência, presidente. Ok, conselheiro Matosinho, como vota? Conhecimento parcial, né, doutor Tozelli? Desculpa. Tá. Pode falar, Matheus. Quanto ao conhecimento parcial, estou pleno acordo aí, né? Bem apontado já pela Lívia e a Ideli encampou. A outra discussão, realmente, a gente olha, por um lado, eu estava meio sensibilizado com a questão do artigo 13, não ser aplicável, só ser aplicável no futuro. Aí o Fernando chamou a atenção de que até nesse caso já é no futuro, então sobre esse aspecto não teria impedimento para sua aplicação. Me parece que realmente aquela vedação de aproveitamento ali, ele
ele vem no sentido de alertar, para quem está no regime não cumulativo, não aproveita, que a base ali ele não faz restrição quanto ao regime de apuração, né? Pelas ponderações do Fernando, que pese aí a especialidade da terceira sessão, e ele trouxe o voto do Rodrigo, eu vou acompanhar, pedir vênia aqui para acompanhar o voto divergente aí apresentado pelo Fernando. Ok. Ornelas, como vota? Eu vou no mesmo sentido, presidente. Eu voto pelo conhecimento parcial e também vou acompanhar o voto do Fernando, divergência. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, primeiro eu cumprimento tanto Edeli quanto o Fernando, e, poxa, eu acho que exatamente é esse trabalho que o CARF visa, né, que a gente almeja não o resultado, mas exatamente esse tipo de escrutínio sobre né, a matéria dos dois lados. Parabéns aos dois. E me dá uma tentação também de entrar em definição de o que é conta própria, conta alheia, e o resultado em conta alheia é como formador, e aí é só o resultado na conta alheia que forma a receita bruta, né? Também a tentação é grande, mas eu não vou tomar mais o tempo da turma. Também não vou apresentar DV, acho que já basta do Dr. Toselli, mas mesmo assim fico registro. E resumindo, presidente, eu conheço parcialmente e acompanho a divergência do Dr. Fernando. Ok, eu vou acompanhar a relatora. Duelo de titãs, realmente fiquei sensibilizada, doutor Fernando, parabéns à relatora também. A doutora Lívia já tinha, inclusive, negado provimento na última sessão, já tinha votado. Eu fico, realmente, é uma felicidade, né, poder tratar de um assunto dessa relevância, inclusive a própria Receita também traz, né, tem um arcabouço aí, tem vários estudos acerca do tema também, não sei se interessa, mas algumas soluções que tratam da matéria, soluções de consulta, indagações do contribuinte, o que mostra, né, que os contribuintes têm buscado também esclarecimento em relação à legislação tributária, o que é muito bom. Doutor Fernando, quer falar? Levantou a mão? Estava só Pode terminar. Só concluir, então, que eu vou acompanhar a relatora, e tanto no conhecimento quanto no mérito. Pode falar, conselheiro Fernando. Presidente, certa vez eu estava participando de um evento, assistindo um evento, e um grande doutrinador aí, ele fez um comentário, né? Alguém estava divergindo da conselheira Edeli, e aí ele disse, olha, divergir da conselheira Edeli vai te dar trabalho, quer um grande esforço, e eu sei, porque eu passei o final de semana quase com raiva da Edeli. Eu entendo de modo diverso, mas como é que eu vou rebater esse voto da Edeli? Mas eu já tinha de en passant visto esse tema, não da minha turma, e eu lembrava que tinha alguma coisa que me incomodava, né? E tive que me debruçar, e aí quando eu li o voto da Edeli, falei, eu acho que eu não vou divergir. Aí depois fiquei um final de semana pensando nisso, e parabenizar. E é para isso mesmo, né, que a gente está no CARF aqui, para ter esse tipo de discussão. Muito bom, é isso aí. Então vamos lá para proclamar o resultado. Conhecido parcialmente por unanimidade e negado provimento por maioria, vencida a relatora e eu, Andréia. Conselheiro Fernando, pode fazer o voto vencedor? Tá? Conselheiro Matosinho. Pode concluir a proclamação, presidente. Não, já. Dever do Toselli. Dever do Toselli, mais alguma coisa? Dever do Toselli. Eu só esqueci de parabenizar realmente os dois votos. Muita riqueza de debate, e os dois com uma profundidade, né? Então, parabéns aos dois, Edeli e Fernando, aliás, né? É de praxe de ambos, mas não custa reiterar. Muito bom terminar assim nosso turno de hoje. A gente realmente teve uma produtividade incrível aí de trazer processos aí para o dia de hoje, buscar melhorar cada vez mais os debates. Tivemos ótimas discussões e num tempo muito bom.
Queria parabenizar todos os conselheiros, agradecer a presença da ilustre procuradora, e amanhã estaremos aqui às 9 horas para continuarmos, então, a nossa sessão da primeira turma da Câmara Superior. Boa tarde a todos e até amanhã. Tainá pode encerrar a gravação.